E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Eliabe e, como dizia o professor X, nós podemos ser a sua nova família. Fala pessoal, aqui quem fala é o JP e eu odeio todos os filmes do X-Men sem exceção. E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Gonzaga e mais difícil que entender a linha temporal de X-Men é a linha temporal do nosso podcast. E vocês vão ver por quê. É muito bom. Meu Deus, é real. Nossa. Mas, enfim, galera, esse é o Retórica Nerd, tá? E esse é o nosso primeiro episódio. Vocês não têm ideia do quanto a gente já tentou gravar esse episódio pra vocês. Mas é isso, estamos aqui. Dessa vez vai. É o nosso primeiro episódio. A gente já tem 3 episódios prontos, só que a gente não tinha o primeiro episódio. Então o episódio número 4 é o episódio número 1. Exato, é tipo o X-Men primeira classe. Faz parte. Basicamente. Bom, e como a gente já tá falando de X-Men, né? O programa de hoje vai ser exatamente sobre isso, cara. X-Men, quem nunca, né, levantou cedo, tomou banho, se arrumou pra ir pra escola e assistir X-Men, né, antes do almoço pra poder ir pra escola, né? Eu assistia quando eu chegava da escola. Eu estudava de manhã. Eu estudava à tarde, foi mal. Eu estudava de manhã também. Putz, sério? Não, a melhor emoção você perdeu, Eliabe, que era de chegar em casa 11 horas e 11h30 da manhã, já ligar a TV e tá com a cobertura do X-Men começando assim. Era muito bom. Enfim, independente de em qual horário você estudava, querido ouvinte aí, você concorda com a gente que a abertura de X-Men com certeza tem cheiro de almoço, né? Junto com a de Super Choque. Nossa, sim, real. Mas enfim, essa é a DC, isso aí é assunto para outro programa. O que a gente tem em comum, que até poderia citar o Super Choque, mas não é o caso de hoje, que a gente vai tratar nesse episódio com o X-Men, é justamente o preconceito, principalmente o preconceito racial, que é figurinha carimbada em todas as histórias do X-Men, e nossa enciclopédia aqui em HQs, João JP, pode falar muito bem isso, né? Mano, com certeza. Eu vou introduzir vocês primeiro aqui. Isso daqui é uma pesquisa rápida que você pode fazer. Se digitar X-Men no Google, primeiro vai aparecer os filmes, que é horrível. Segundo, vai aparecer o gibizinho. Se você for lá na parte direita da Wikipedia, vai aparecer que eles foram criados em 63. Roteiro e argumentos do Stan Lee, desenho do Jack Kirby. E a equipe inicial, né, que os dois fizeram, não tinha todo mundo que a gente está acostumado. Por exemplo, não tinha o Wolverine, não tinha Tempestade e não tinha Noturno, que foram criados mais para frente. O que a gente tinha de personagens que são famosos, principalmente o Ciclope, o Fera já estava junto, a Jean Grey, o Iceman estava também, e o Anjo. Acho que esses são os principais personagens que estavam nesse grupo aí, primeiro, que é bem antigo. Aí, posteriormente, outros... Pode falar. A gente revisitou esse... Perdão aí. Inclusive, a gente revisitou, né, essa equipe inicial recentemente com a fase do Bendis. Não é isso, JP? Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo. O Bendis fez... Ele trouxe mutantes clássicos pro presente. Todo aquele lance de viagem no tempo, né? Isso. Aí ele trouxe Anjo, ele trouxe o Iceman, ele trouxe o Ciclope sem revolta, sem ser evil, né? Ele trouxe os Old X-Men para interagir com os novos. O Iceman tava meio na geladeira até então. E não é o Roberto Carlos. Putz. Roberto Carlos do Natal. Mas, ô João, confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado com rebutar um pouquinho o Ciclope, cara, porque eu adorava aquela versão meio terrorista dele, desde X-Men versus Vingadores. Era inclusive isso que eu ia começar a falar, cara. X-Men é uma obra que abre espaço para muito debate, né? Primeiro porque o tema da obra em si já é uma crítica social ferrada, né? A gente tem todo um background ali que fala do preconceito, né? Isso o próprio Stan Lee
né, disse uma vez em entrevista que se você gosta de X-Men e você é alguém preconceituoso, meu amigo, você entendeu tudo errado. E é por isso que em pleno 2021, graças a Deus, né, nós estamos mais em 2020, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né, e a gente ressaltar a importância de obras como X-Men. Só um paralelo, o fã de X-Men que é preconceituoso é a mesma coisa que o fã de Star Wars que é a favor da ditadura militar. Esse cara não entendeu nada. É bem isso, é bem isso. É o fascista de Star Wars. Exatamente. Pior que tem. Eu fico surpreso com isso. Mas o que eu ia falar, cara, que você disse, e eu queria citar uma frase do Stephen King, que tem muito a ver com esse paralelo que o X-Men faz. Ele fala que a ficção não é nada mais que a verdade dentro da mentira. E é exatamente isso que eles quiseram quando criaram os X-Men. Era fazer um paralelo numa época extremamente preconceituosa. A segregação estava em alta nos Estados Unidos, então eles tinham que tratar o preconceito, mas eles não podiam colocar, por exemplo, negros dentro das histórias, porque não é possível. Então a genialidade deles foi assim, de trazer um conteúdo muito bom e ao mesmo tempo explicar que as coisas não são assim, são geniais. Concordo com você. Inclusive, a inserção de uma heroína preta, né, como a Tempestade, foi um passo gigantesco, assim, dado no universo dos heróis naquela época, né? A gente não tinha muita representatividade preta nos quadrinhos. Sim, tanto que o X-Men e o Charles Xavier e o Magneto, a personalidade e discursos deles são baseados em Martin Luther King e Malcolm X. Sim. É o mesmo discurso, só que com pessoas diferentes para tratar, porque eles não podiam retratar. Era muito mais fácil, em 1960, você colocar um ex-judeu, um judeu refugiado dos campos de concentração do que um negro. Uhum. Sim, com certeza, com certeza. E Fala aí, JP. E o Eliabe, ele mencionou que foi importante, né, a inserção da Tempestade no universo do X-Men. E essa inserção só foi acontecer cerca de 10 anos depois com o Len Wein, que é o criador do Monstro do Pântano, o criador do Wolverine. Ele é genial, cara. Ele é fudido. Nossa, tá louco. Ele criou vários personagens. Eu falei para vocês antes que o grupo clássico dos X-Men, eles não eram o que a gente conhece hoje em dia. O Len Wein foi o grande responsável por dar uma nova cara para esse grupo. Ele introduziu personagens como Noturno, Tempestade, Colossus, Wolverine. O Noturno sempre foi um dos meus mutantes favoritos, cara. Eu também achava o poder dele muito bom. Nossa, cara, do caramba, meu sonho, você é louco, não tem que andar no sol, imagina. Cara, eu tô aqui em casa de boa, tá ligado? Me teleporto pra algum lugar tranquilo. Eu ia ficar muito mais sedentário do que eu já sou, né? Mas esse é um poder perfeito. Mas o meu mutante favorito é o Wolverine, cara. E o que muita gente não sabe é que a primeira aparição do Wolverine não foi num quadrinho dos X-Men. Ele apareceu como antagonista do Hulk, acreditem ou não. E nessa primeira aparição, as garras, inclusive, não faziam parte dele, faziam parte da luva, né? E toda a repaginada, né, que deram no Wolverine e a inserção que deram ele, né, e toda a mudança, né, que fizeram em colocar ele nos X-Men foi genial, cara. Hoje não dá pra você pensar de X-Men sem Wolverine, né, mano? Ao mesmo tempo que você não pensa sem Ciclope, Wolverine virou um sinônimo dos X-Men. Sim, com certeza. Principalmente com os filmes, né? Que colocaram o Wolverine como protagonista, que nunca foi, né? Ele sempre foi mais um anti-herói que tava lá. Ele, muitas vezes, pelo menos na maioria das histórias, algumas, na verdade, não são a maioria não, mas algumas histórias ele só tava lá, metia porrada de alguém e saía. Ele não era o cara do diálogo. Definitivamente o Wolverine não é um cara do diálogo nos quadrinhos, cara. Definitivamente ele não é. Inclusive, tem um quadrinho específico, não vou me recordar qual, porque a nossa enciclopédia aqui é o JP, eu sou só... Manda pra mim que eu mato no peito. Em que
não é deixado de forma explícita, mas de uma forma muito mascarada e sutil, dá a entender de que o Wolverine ele só faz parte da equipe porque o Professor X, na verdade, controla a mente dele. Né? O fato do Wolverine não ser uma fera que mata todo mundo e tudo que ele vê pela frente é justamente devido ao controle mental do Professor X. O Wolverine definitivamente é um cara poucas ideias, cara. Não é... Ele é poucas, ele é poucas. Cara, não é muito E o professor X definitivamente é o vilão de toda a história. É isso, é nesse ponto que eu queria chegar, cara. Porque desde sempre, exceto quando eu era muito pequeno e só assistia o X-Men Evolution na TV. Mas a partir do momento que eu tive um primeiro contato com as histórias dos quadrinhos, já numa idade um pouco mais avançada, ali nos meus 15, 16 anos, cara, eu passei a me identificar muito mais com o discurso do Magneto. Muito mais. É porque você começa a entender também os motivos do Magneto. Né? Sim, e o discurso do Magneto, ele cabe mais nos dias atuais. Se você perceber, eles têm duas vertentes de pensamento. A primeira é a do professor Xavier, que ele quer que os mutantes sejam aceitos, mas ele não quer mostrar eles pro mundo. Não do jeito que eles são. Tanto que, sei lá, no desenho, por exemplo, ele dá um projetor holográfico pro Noturno. Nos filmes, ele não aceita a Mística azul, ele quer ela transformada lá na Jennifer Lawrence. Sim. Então, tipo, ele é aquele cara que não tá pronto ainda pro... Exato. Espera, se você for ver, o cara é brabo e ele sai muito pouco em missão. O Fera é tipo muito mais um cérebro pensante do que músculo, o que não faz sentido nenhum, porque, né, ele tem um potencial incrível. Exatamente. Enquanto isso, o professor o Magneto, ele é tipo, mano, somos assim, somos melhores do que vocês, inclusive, então a gente vai fazer o que a gente quiser, a gente tá aqui pra andar, somos pessoas como todo mundo. Não importa se você é azul, se você tem chifre, se você tem rabo, se você tem a pele e a carne transparente e só aparece os ossos, como é o caso do Bob. Sim. Tem, tipo... Aliás, qual que é o nome daquele terceiro grupo de mutantes que vive no esgoto, João? Esqueci o... É Morlock? Não é Morlock? Putz, cara, é verdade. Tá. Inclusive, eles aparecem no desenho, vocês lembram? Tem um arco do desenho que o Spike... Que o Spike no desenho era um dos meus personagens favoritos. E eu me decepcionei muito ao perceber que ele não era canônico. O Spike, ele praticamente não existe nos quadrinhos. São os Morlocks mesmo. Na animação, ele inclusive entra durante um tempo pra esse grupo aí, né? Se eu não me engano. Então, porque o poder dele começa a se manifestar de forma mais agressiva, né? Exato. Ele tava passando por uma puberdade mutante. Então, e aí isso acontece um conflito muito grande na mente dele, e o professor Xavier é uma peça-chave nesse conflito, né? Porque ele coloca na mente dos alunos do Instituto Xavier justamente isso: vocês têm que se camuflar, vocês têm que se esconder. E aí, quando isso passa a não ser possível mais pro Spike no desenho, pira a cabeça dele, né? Uhum. E os Morlocks, cara, eu sempre penso neles um pouco como na representação dos judeus que viviam na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial começar. Eles não podiam se misturar, eles não eram aceitos, então eles viviam em buracos, literalmente, e tudo que eles tinham de tanto valores físicos como dinheiro, mas como também valores importantes como acadêmicos e coisa do tipo, foram tirados deles, foram jogados no buraco, porque a raça deles era diferente. É uma comparação que é bem perto uma da outra. Eu nunca pensei nisso, mas você tá coberto de razão, craque. Juro pra você. Nunca pensei nisso. Gonzaga, galera, é uma pessoa que não passa frio. Ele tá sempre coberto de razão. O meu bordão, se todo mundo me escutasse, o mundo seria um lugar melhor. Mas enfim. Inclusive, cara, pra vocês entenderem um pouco mais da psique do Magneto, recomendo muito uma HQ, é um tanto quanto recente, não é uma HQ antiga, então não é difícil de encontrar, que é a HQ Magneto Infame, que ela se passa após, né, logo após os eventos que mudaram o mundo dos mutantes. A gente vai evitar de dar spoiler pra vocês aqui, galera, mas enfim, o que acontece é que a Força Fênix, ela praticamente se explodiu, e o mundo agora passa por uma nova fase de mudança,
em que muitos mutantes estão aparecendo em muitos locais do mundo ao mesmo tempo e a sociedade meio que não sabe o que fazer com isso, né? Acontece uma coisa com o Professor X, o Magneto e o Ciclope, eles tiveram um contato muito próximo, eles tocaram a Força Fênix e ela bagunçou completamente os poderes deles, né? Então, por causa de um acidente, o Ciclope acaba matando o Professor X e aí os mutantes eles se dividem completamente, né? Os grupos, né, que antes eram um só, se dividem e aí o Ciclope ele vira um revolucionário. Ele luta pela causa mutante e aí ele e o Magneto se unem, né, e formam um grupo cujo objetivo é recrutar novos mutantes, esses que estão surgindo pelo mundo, né, e de fato fazer uma revolução mutante. Enquanto o outro vai para uma ilha, né, e reconstrói o Instituto Xavier do zero, mas assim, com o mesmo objetivo de antes, né, o de se esconder e de se proteger. Uma coisa que dá pra reparar, tá certo que nesse caso teve uma Força Fênix, mas eu não sei se vocês já perceberam, na internet nos últimos tempos, algumas pessoas falando, nossa, mas de repente tem muito autista. Tem autista agora, todo mundo tem autista em todo lugar. E eles sempre existiram, na mesma quantidade. Só que antes, cara, as pessoas escondiam. Sim, outra coisa, cara, a gente vê isso muito com a comunidade LGBT. Né? Exatamente. As pessoas falam, antes não tinha tanto, ou, sei lá, antes não existia. Cara, claro que existia. Acontece que o ambiente ele proporcionava uma pressão social muito maior, o que fazia com que essas pessoas se escondessem. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu com a sociedade de 1800 e pouquinho pra cá, que ela começou a ser preconceituosa, porque até então era o contrário. Relacionamentos eram de todos os tipos, não existia um heterossexual e um homossexual. Se você for... tá aí os gregos que provam isso pra gente, né? Os banhos romanos também, porra! Então. Mas acontece, cara, que a gente tem que entender que quando a gente estuda história, é um erro a gente pensar nos eventos como algo separado, né? A gente tem que pensar sempre no aspecto geral da coisa. 1800, Revolução Industrial. Depois de 1800, eu acredito, eu considero pelo menos que 1800 é o marco para o começo da globalização, do processo de globalização. Então você tem a criação, de forma inconsciente, claro, mas você tem a criação de uma cultura só para o mundo inteiro. Você tem o choque cultural muito grande e as pessoas de diferentes culturas tinham que achar um jeito de harmonizar coisas que eram completamente distintas. E aí, nisso, as maiorias, né, prevaleceram. E aí veio, né, toda a questão do preconceito e da rejeição com que era diferente. Pelo menos a minha visão, tá, gente? Sim. Não sou um historiador formado, nem nada do tipo. Sou só um amante de histórias de quadrinhos e história da vida real aqui. Dá pra citar Leandro Carnal, cara. Eu achei uma palestra dele que ele disse que as pessoas, hoje em dia, elas são muito mais conservadoras do que algumas boas dezenas de anos atrás, antes dessa época que a gente citou agora. Com certeza. Só que a gente não pode falar que eles não eram preconceituosos. Eles eram, sim. Tinha ainda assim um preconceito racial, um preconceito contra mulheres, né? Só que, por exemplo, o preconceito como posso dizer, de gênero, ele começou depois dessa época da Revolução Industrial, muito por causa de uma tentativa de purificar, entre aspas, por uma parte religiosa que estava completamente corrompida, e numa tentativa deles se reconstruírem, acabou que deixou as pessoas muito mais conservadoras. Os bons costumes e a moral começou nessa época também, né? Pelo menos essa frase. A ilusão, né, do que é uma boa moral e bons costumes, né? Mas sim, com certeza. Eu acredito que certos tipos de preconceito sempre estiveram presentes na humanidade. Em graus mais variados. Mas tem um tipo de preconceito que, de fato, cresceu e se enraizou na sociedade logo depois desse processo de globalização. Sim. Logo depois de 1800. E conforme a informação foi ficando mais fácil de se locomover, conforme a comunicação foi evoluindo,
foi muito bom para o desenvolvimento social, só que também teve um empecilho, que foi com pessoas com pensamentos iguais se juntaram, e pessoas preconceituosas, e pessoas de todos os tipos começaram a se encontrar, e começou a dar merda. Hoje em dia a gente tem terraplanista, a gente tem grupo de gente que é preconceituosa, de gente supremacista, que quer que fale que no Brasil volte a monarquia, tem tudo que é tipo de ideia torta que você possa escutar. E aí a impressão de volume faz essas pessoas pensarem que são certas. E era justamente isso que acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, né, na década de 60, que motivou a criação dos X-Men. Hoje eles são muito mais poderosos do que as pessoas, só que o volume de gente era muito maior. A globalização, ela trouxe uma coisa, assim, ao meu ver, muito prejudicial para a sociedade, que é a criação dessas bolhas, né? E hoje em dia, mais ainda, né? Com a revolução da comunicação e tudo que a gente tem visto, principalmente nas redes sociais, acontece em que o meio, principalmente o meio digital, colabora para que eu tenha contato apenas com aquilo que eu simpatizo. Né? E aí eu não tenho mais um choque de ideias. A questão do algoritmo. A gente não tem mais um choque de ideias. A gente não tem mais o exercício da retórica, né, como está no nome do nosso programa, e é algo que nosso grupo, pelo menos, preza muito. Que é justamente esse debate. Cara, o nosso grupo aqui é muito diverso. Muito diverso. Tem eu cristão, o Gonzaga espírita, o João aí que tá se descobrindo na fé dele ainda. Então, a gente essa treta aí a gente resolve no programa de religião, que foi engraçado também. Sim, a gente tem... Exato. E aí que tá, a gente tá aqui justamente para provar que é possível você ter uma amizade e um relacionamento, uma conversa, um debate com pessoas diferentes. Né? Livre de preconceitos ali, que estão dispostas a aprender uma com as peculiaridades das outras, né? E é isso. E é por isso que eu simpatizo muito com o pensamento do Ciclope e do Magneto. Porque o que eles estão tentando fazer nos quadrinhos é justamente estourar essa bolha. Mostrar para os humanos que tem todo um mundo que não é tão simples quanto eles imaginam. E não precisa ser tão simples quanto eles imaginam. Vou levantar agora uma bola para vocês cortarem ou não cortarem. Ultimamente tem muita gente reclamando. Inclusive eu já fui um desses. Hoje não sou mais. Que reclama de troca de etnia, cor, raça, sexualidade de personagens. Tanto seja X-Men, Vingadores, qualquer tipo de personagem. Pode ser até o Tom e Jerry. Eu queria saber de vocês dois, mano. Qual que é a opinião de vocês dois acerca disso? Vocês são eu tô levantando isso porque eu sei que dá debate, tá ligado? E eu queria saber. O Gonzaguinho, eu sei a opinião dele. Eu quero saber a sua primeiro, Léo. Sei. Você sabe? Tá, beleza. Sei de tudo. Vamos lá. Vamos começar primeiro falando que isso não é algo tão novo assim. Um personagem muito famoso que passou por esse processo é o próprio Nick Fury. Né? O Nick Fury, ele foi um personagem originalmente criado como um personagem branco. E acredito que a melhor coisa que aconteceu com o personagem foi ele ter sido interpretado pelo Samuel L. Jackson, né? E aí a figura dele como Nick Fury ter sido tão forte, tão imponente, que isso passou para os quadrinhos. Mas o que eu acho é que depende muito, sabe? É muito complicado você pegar um personagem que já é consagrado, que já é construído já de um jeito, e você mudar a identidade visual desse personagem do nada. Acredito que tem casos que deram muito certo, e tem alguns casos que não deram tão certo assim. Mas eu acredito muito na liberdade criativa. Então não é algo que eu desgosto. Eu acho que é algo que tem que ser feito com cuidado. E quando a gente fala principalmente quando a gente fala de representatividade, né, eu acredito que a representatividade ela acontece de uma forma muito mais genuína
quando você inova, quando você cria novos personagens que vão causar essa identificação com um público específico. Mas eu não tenho nada contra essa mudança de caracterização ou até mesmo de história de personagem, né? A gente tem muitas histórias nos quadrinhos que mudaram, por exemplo, o Justiceiro, né? Hoje o Justiceiro, se eu não me engano, ele era um soldado que serviu no Iraque, né? No Irã e tal, no Oriente Médio. Na criação do personagem, ele era um personagem que tinha sido, entre aspas, sido criado no Vietnã. Então foi uma mudança na história. Nick Fury, por exemplo, teve uma mudança na caracterização e ficou bom. Eu acredito que, respeitando a essência do que é o personagem, tudo bem. Cara, eu sou super a favor. E eu tenho um exemplo que eu não era tanto também. Até porque adolescente tem aquela coisa de adolescente não querer ver babaca. mudanças. Então, exatamente. Eu já sou babaca, então eu era um adolescente babaca ao quadrado. Mas enfim. Eu acho que eu tenho um pressentimento de que 80% do nosso público vai ser adolescente. Então você, adolescente que nos ouve, Você é babaca, tenha cara. em mente que a adolescência tenha em mente que a adolescência é uma fase muito complicada, todos passamos por ela, e por mais que você não concorde com a gente agora, daqui a uns anos você vai olhar pra trás e vai falar, eu era um babaca. Então, enfim, mas se nós podemos te dar um conselho, querido adolescente, debata, escute, principalmente escute, aprenda, mas não milite. Ideias e não milite, Ed, de fato. Absorva tudo e retenha aquilo que você achar que é útil para sua formação pessoal. Mas enfim, afinal, a arte da retórica tá aí há 2.500 anos funcionando muito bem, né? Inclusive, regiu uma das maiores capitais do mundo. Mas enfim, o que eu queria dizer, que acabei perdendo o fio da meada, mas agora retornei, que com essa coisa de troca de identidade, eu não era tão a favor. Até que um dia eu vi uma notícia de que eles estavam querendo trazer para os filmes novos dos X-Men o Magneto e o Professor Xavier como atores negros, com personagens negros. No primeiro momento eu pensei, mano, estragou. Só que depois eu fui analisar, eu fui pesquisar, debater com outras pessoas. E se você parar pra pensar, foi como eu disse no comecinho do episódio. Eles foram baseados no Martin Luther King e no Malcolm X. O discurso é o mesmo. E hoje em dia, em 2020, não cabe mais você colocar o Magneto como um cara que sobreviveu ao Holocausto. Ele teria, no mínimo 90 anos. Então não dá pra ver um velho de 90 anos apanhando de adolescente. Revolucionário. Então você colocar que ele cresceu nos anos 60, 70, ele já seria velho, mas não seria um idoso senil. E que ele sofreu o preconceito, aquela segregação de não poder ter que sair do ônibus. Mano, imagina se o Magneto fosse filho da Rosa Parks. Que coisa foda. Mas enfim, isso é outra brisa. Aí foi nesse ponto que eu comecei a pensar que, em alguns casos, a troca de identidade de personagem, mesmo que brusca, é ideal. Porque, exato, adapta o contexto, a história, você aumenta a representatividade dos personagens e fica muito mais legal. Imagina o Morgan Freeman como Professor Xavier e o Denzel Washington como Magneto, que top seria. Muito show, cara. E foi o que fizeram, por exemplo, com o Justiceiro, que eu falei, né? Não faz sentido um cara que foi pra guerra do Vietnã, tá ligado? O cara ter, tipo, não tem sentido um velho com um colete e uma caveira dando tiro pra tudo que é lado em vagabundo, entendeu? Não tem... Fala isso pro filme novo do Rambo. Ok. Há exceções. Mas, enfim. Então, acho que hoje em dia essa adaptabilidade é necessária. E, gente, o que vocês acham tipo de personagem? Eu sei que não tem muito a ver com a pauta, mas o que vocês acham de personagens que são ícones? Por exemplo, surgiu uma notícia recentemente que podia sair, antes do filme do Robert Pattinson, podia sair um filme de um Batman negro. E também, 2018, 2017, a DC lançou um gibi do Superman chinês. Superman... E tem muita gente que gosta do Superman chinês. Tipo, não é
o gibi não vai ser super vendável, não vai ser todo mundo que vai comprar, mas o pessoal que comprou, eu vi que gostou. Uhum. Relativamente, tá ligado? Eu gostaria, Cara, eu acho. eu gostaria mais do Superman chinês se eu não soubesse que ele não foi uma estratégia da DC para poder voltar a vender na China. Não foi pela representatividade, né? Foi pelo din-din. Mas, mano, o Superman é ET, cara. Ele podia tudo é ser pelo qualquer dinheiro, coisa. cara, não adianta. O Superman podia ser qualquer coisa. Ele é um ET que voa, ignora 7 leis da O física Batman por eu acho que é segundo. muito mais do que um personagem, tipo um manto. Transcende personagem. Mano. Eu também acho. Exatamente. Super concordo. Exato. O Batman, ele é, acima de tudo, um símbolo. Entendeu? E, cara, por que não? Entendeu? Tipo, por que não, sabe? As pessoas, elas questionam isso. Ah, mas Já deu não daria certo, certo. o Dick Por que Grayson já não? virou Batman. Sabe por que não dá certo? Não dá certo, entre aspas, pra essas pessoas, porque elas são preconceituosas. Elas, na cabeça dessas pessoas, elas não conseguem imaginar um homem negro multibilionário Exato, vem dessa é raiz. muito melhor do que elas em tudo. Se você colocasse o Coringa como negro, eu aposto que teria muito menos pessoas reclamando. Porque aí seria um marginal, seria um bandido, um cara louco. Essa pergunta que eu fiz do por que não é uma pergunta que a gente devia se fazer mais vezes em mais situações da nossa vida. Porque às vezes a gente tem sim uma estranheza a determinadas coisas, porque grande parte do preconceito que a gente enfrenta hoje em dia é sim estrutural. É sim algo que está enraizado. Então, quando a gente se pergunta, por que não? Beleza, vamos fazer um Batman preto. Não gostei. Por quê? Por que eu não gostei? Aí você vai e se analisa. É por causa disso? É por causa daquilo? Ou será que é porque na minha cabeça isso é algo que não faz sentido? Tá, ok, não faz sentido. Por que não faz sentido? Entendeu? E você começa a se questionar e esse questionamento ele leva a um crescimento. Entendeu? Leva a uma reflexão, que é muito importante. Então, eu acho que sim, cara. É uma ideia genial, por que não? E um grande exemplo do preconceito estrutural, cara, é até mesmo esse próprio programa. Porque todos os participantes, tem mais alguns outros que não estão nesse participando de hoje, nenhum de nós tem nenhum tipo de preconceito. Somos pessoas completamente diferentes uns dos outros, a gente tem todos os tipos de gêneros dentro do nosso grupo. Só que, simplesmente, a gente está falando sobre preconceito e a gente não tem um negro no nosso programa. Porque somos um grupo que fomos formados dentro da sala de aula de uma sala universitária. E na nossa sala, você tem 3 pessoas negras numa sala com 50 pessoas. E isso provavelmente você tentar se lembrar do ensino fundamental e do ensino médio teria muito mais. Aí você pega uma universidade, quantas pessoas negras você tem? Você tem quase nada. Pois é. Uma vez me fizeram uma pergunta que realmente fez eu me questionar bastante. Quantos professores pretos você teve na sua vida? 2. Durante a minha vida toda, eu vou fazer 20 anos. Eu também tive durante 2. a minha vida toda, eu tive 2. Minto, eu tive 3, desculpa. Eu tive uma no fundamental. É uma minoria. Um no ensino médio e um quando eu cursei engenharia civil. Pois é. É uma minoria. Então, é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. É por isso que é tão importante a gente falar sobre preconceito e falar sobre representatividade, entendeu? E a gente vai fazer, sim, um programa especial dedicado à representatividade, algo que, inclusive, eu tinha conversado com o Gonzaga um tempo atrás, de trazer essa representatividade para o nosso grupo. A gente até tinha achado convidados, né? Só que a gente demorou tanto para gravar que esquecemos deles. Sim, aliás, esquecemos de nós, né? Então, é importante, sim, falar disso. E a gente espera, de coração mesmo, que esse programa não seja só um entretenimento. A gente espera, de coração, que os nossos ouvintes também se questionem e cresçam como pessoas, né, como indivíduos. Alguns poucos podem até falar, mas esse não é o lugar de fala de vocês. Só que não é nem um pouco perto disso, porque o lugar de fala para se tratar de preconceito é o lugar de todo mundo. É uma coisa que tem que ser tratada, tem que ser debatida, tem que colocar o dedo na ferida de quem é preconceituoso. Até porque,
se não fosse, se só as pessoas com lugar de fala fossem falar, a gente não teria mudado nada nos últimos 200 anos. Sim. Porque, Até por porque exemplo... para essas pessoas chegarem a um espaço de fala relevante, é complicado ainda, Sim, infelizmente. querendo ou não, precisou de ajuda de pessoas, por exemplo, para acabar com o preconceito racial contra negros, precisou de alguns brancos que não tivessem preconceito se preocupar e se posicionar. Se a Princesa Isabel tivesse falado, esse lugar não é meu, e saído, a gente teria escravo até hoje, cara. Talvez não, mas vocês me entenderam onde eu quero chegar. Frase do Martin Luther King que se encaixa perfeitamente. Eu acho que essa é uma frase dele, me corrijam se eu estiver errado. Ele fala assim, para que o mal prevaleça, basta que os bons cruzem os braços. Então, em se tratando de preconceito e de problemas sociais, é isso, cara, tá no nome, é um problema social. Então, um problema racial, ele afeta a sociedade como um todo, é como um câncer. Eu vejo o preconceito como isso. Se não for tratado, se espalha, e se espalhar, mata a sociedade, divide, né? Causa muita dor e muito sofrimento. Então, não pense que você não tem lugar de fala. Pelo contrário, mude o ambiente ao seu redor, entendeu? Provoque a mudança que você quer ver no mundo. Aliás, essa frase do mal aí, ela não é do Martin Luther King, não. Ela é do Edmund Burke. Quem é esse cara? Você vai descobrir outro programa. É verdade. Enfim, perdão pelo equívoco, galera. São muitas frases de muita gente. É muito roteiro que a gente lê pra fazer esse programa, vocês não têm noção. Eu queria falar mais uma coisinha. A pessoa pode estar se questionando agora, puta, mas vocês estão aí falando de Batman negro, Superman chinês, isso é lacração. Eu discordo, mano, eu discordo muito porque, tipo, foi igual vocês dois falaram. Um país que a população majoritariamente é negra. E você frequenta uma universidade e de 60 alunos da sua classe, tem 3 que são negros, mano, alguma coisa tem errado, alguma coisa estrutural que vem desde lá de trás desse país, do mundo todo, tá errado, tá ligado? Não tem como você olhar pra isso e falar, puta, olha, eu acho que tá certo. Não existe isso. E isso é representado em tudo, mano. É representado desde os filmes que a gente curtia ver, desde os desenhos, de tudo. Sempre o negro, a pessoa negra, ou LGBT, trans, ela sempre era deixada de lado, querendo ou não. Isso não é sinônimo de lacração. Isso é só você olhar pra sociedade e ver o que é, mano. A gente estava falando dos primeiros, da Tempestade, né, dos primeiros heróis negros. E é engraçado, em sua Tempestade, o primeiro herói negro, ele foi o Pantera Negra. Isso, se eu bem me lembro, ele foi o quê? 69, né? Eu acho. Isso, 62. E é engraçado que histórias e quadrinhos, elas existem mais ou menos desde 1930, quando começou a vender em escala industrial. Então, olha quando demorou 30 anos para você ter um personagem negro. E, deixa eu ver. Na verdade, ele é de 66, só para corrigir. Personagem secundário, né? Isso, o Pantera Negra, ele começou em 66 como um personagem secundário na edição número 52 do Quarteto Fantástico. E anos depois que surgiu o Falcão, em 69, que é um sidekick também, o Luke Cage, que era um mercenário praticamente, em 72, o Blade em 73, então olha quantos anos demorou para você ter um personagem para começar uma representatividade. Isso falando de negros, né? Assim, asiáticos, personagens, como falo, latinos, demoraram também uma mesma cota de tempo. Personagens, meu Deus, minha língua bugou aqui, rude agora. Personagens LGBT então, cara, nossa, recentemente só. Até hoje a gente quase não tem personagens LGBT. E quando surge, mesmo hoje, em 2020, 2021, na verdade, quando surge um personagem LGBT, as pessoas, meu Deus, o mundo tá tudo errado, não pode.
Eu lembro bem de 2019, quando falaram que a Capitã Marvel, por exemplo, iria ter um relacionamento com aquela Mônica, se eu não me engano. Que era uma outra... E, não, também. Mas aquela do filme dela, sabe? Que tem uma filha. Ah, sim, sei. Enfim, a filha dela até vai voltar. Quando falaram isso, as pessoas entraram e, meu Deus, isso não pode, mas, gente, é normal, cara. Não tem nada. Não é que não tem nada demais você ser gay, lésbica, hétero, bi, pan, mas não era, na verdade, nem para ser tratado como algo diferente, algo normal que milhões de pessoas, bilhões, quase, na verdade, se para pensar, são. E, na verdade, quando você trata isso, é muito melhor. Porque quantas pessoas hoje que não tem uma base para se posicionar, falou, por exemplo, ela por exemplo, nós citar um cara, ele é gay, e ele não consegue se abrir para a família dele porque tem essa impressão de que é errado, e não é. Então, é importante você tratar desses assuntos. Com certeza. E é isso, galera. Se a gente puder, pense, reflita, se desconstrua e, enfim, evolua como pessoa, como cidadão e, enfim, continue. Ou como mutante, se for também, te apoia. Vai que, né? Eu apoio, mano. Super apoio também. Enfim, continue com a gente. A gente espera que esse tempo que a gente passe junto aqui, né, e nos próximos episódios também, sirva de crescimento tanto para nós quanto para vocês que nos ouvem. E é isso aí. Importante também que vocês sigam nossas redes sociais, na verdade, nosso Instagram, @retóricanerd. Isso aí, cola lá que em breve a gente vai começar a movimentar as redes sociais e, enfim, a gente se vê por aí. Eu queria dar um beijo no coração de todo mundo, mandar um abraço pro nosso grande Gabriel Quintanilha, São Paulino, que São Paulo tá espancando na tabela, e um abraço pro Jean e pra sua internet, Verdade. que é a melhor do Silveiras, diga-se de passagem. É isso aí, galera. Um abraço. E o mais importante, um grande abraço para você que nos está escutando. Continue com a gente nas redes sociais. Muito obrigado, bom dia, boa noite, boa tarde. E sejam muito bem-vindos ao Retórica Nerd. Eu aqui a gente nem falou dos filmes da animação, hein? Meu Deus, é real. Nossa.